Oi, meus amigos. Essa videoaula, na verdade, eu vou tentar trazer para vocês, como fisioterapeuta, algo que acontece muito aí em casa, com pessoas que perdem a capacidade de se mover, e também nos hospitais. Então, esse vídeo eu acho que será útil para aquelas profissionais da saúde, né, que trabalham dentro de um hospital ou de uma clínica com pessoas enfermas ou extremamente idosas, né, que perderam a capacidade das suas atividades de vida diária, e também para profissionais que cuidam de pessoas, que podem ser profissionais que usam isso como fonte de renda ou até familiares que cuidam de alguém. Então tem a ver com a síndrome do imobilismo. É uma aula curta, mas que é de extrema importância para a pessoa que está passando por um problema de saúde. E para desenvolver essa aula, a gente vai ter o seguinte roteiro. Vamos falar um pouquinho do aparelho locomotor humano, sobre a mobilização articular, sobre o que é a síndrome da imobilidade, as consequências da imobilidade numa pessoa e qual a conduta que deverá ser tomada. Qual é o objetivo dessa aula? Conscientizar a todos que assistirem esse vídeo da importância da mobilidade na prevenção de deformidades e atrofias, ok? Esse é o meu objetivo, passando essas informações a todos. Bem, quando eu falo em mobilidade, pessoal, eu coloquei essa estátua aqui, que é do laçador, aqui em Porto Alegre, que eu tenho assim como a estátua, um objeto inanimado, matéria bruta, né? Mas assim como exemplo de imobilidade. O que a imobilidade pode fazer numa pessoa, né? Quais os efeitos catastróficos que podem causar em uma pessoa? Para a gente pensar na imobilidade, vamos dar uma relembrada o que o nosso corpo tem para combater isso. Qual é o nosso aparelho locomotor? Então nós somos dotados de músculos, do nosso esqueleto e das nossas articulações, ok? Esse conjunto aqui forma o aparelho locomotor humano. Os nossos músculos são tecidos que têm células especiais. Essas células convertem a energia química em força de trabalho mecânico, ok? Então os músculos têm a capacidade de se contraírem e produzirem movimento. O nosso esqueleto, ele possui o tecido calcificado, né? O cálcio que o torna duro, e as funções principais do nosso esqueleto, dentre outras, são a sustentação do nosso corpo, a proteção dos órgãos e a movimentação do nosso corpo. As nossas articulações são as uniões dos ossos no nosso organismo. Então, quando um osso se encontra com outro osso, essa união é chamada de articulações, tá? Nós iremos nos deter às articulações que produzem movimento, chamadas de sinoviais, que são as maiores do nosso corpo. A mobilização articular. Como é que as nossas articulações se mobilizam? Como se mexem? As atividades de vida diária são essenciais para o bom funcionamento das articulações. O objetivo da existência dessa articulação é o movimento. Por quê? Porque o movimento permite a manutenção da força, da resistência, lubrifica essa articulação e mantém a flexibilidade dessa articulação. Então nós temos que preservar essas articulações. Se essas articulações não estiverem bem, o nosso movimento será prejudicado. Apesar dos benefícios comprovados da mobilização precoce, hoje em dia um paciente no hospital já recebe da enfermagem, conselhos dos médicos e do fisioterapeuta, a necessidade de brevemente se mexer e até sair do leito. Mas houve um tempo que não era assim. Antigamente havia uma prescrição de imobilidade e de repouso no leito por um longo período para uma variedade de doenças. Então o paciente ficava imóvel no leito, na cama, e isso prescrito, ninguém mexia nele por meses ali. E tudo isso causava efeitos piores do que foi constatado com a mobilização precoce. E o que vem a ser a síndrome da imobilidade?
é o conjunto de alterações que ocorre no indivíduo acamado por um período prolongado. Então, quando uma pessoa fica de cama durante muito tempo, a sua fisiologia começa a sofrer alterações deletérias que vão causando perda de funções e dos movimentos do nosso corpo. Quais são as consequências desse período longo sem mobilidade? Contraturas musculares, há um espessamento da membrana sinovial, que é uma parte da articulação muito importante. Qualquer coisa vocês deem uma olhada, né, numa aula que eu tenho sobre articulações. Causa fibrose articular, então a articulação vai se solidificando até criar aderências, né? Aquele local que deveria ser uma dobradiça começa a criar ferrugem, causando cada vez maior uma dificuldade em se movimentar essa articulação. E também o aumento da excreção de cálcio, tá? A urina dessa pessoa que está muito tempo imóvel começa a excretar cálcio. Isso também acontece muito nos astronautas que vão para o espaço, né? Que como não tem a gravidade, não está se mexendo, existe uma excreção de cálcio, então isso tem uma tendência maior à osteoporose, dos ossos ficarem fracos. Então, como é que se dá a síndrome da imobilidade? Então, tem esse infográfico aqui, ó. O nosso sistema articular, com a imobilidade, tem uma diminuição progressiva da capacidade de mobilização dessa articulação. Isso aí, se permanecer, leva a uma diminuição do líquido sinovial, que é aquele lubrificante que tem dentro das articulações. Essa diminuição do líquido diminui a nutrição da articulação e a própria lubrificação, que leva à atrofia articular, aquela fibrose articular que eu tinha falado anteriormente. Essa atrofia articular espessa essa membrana sinovial até causar uma capsulite, ou seja, aqui é o ombro, tudo isso fica aderido, fica um bloco só. Reparem que essa aqui é a cabeça do húmero, ó, e aqui a cavidade glenoidal. Então o que acontece? Vai perdendo essas substâncias lubrificantes e nutritivas daqui, vai colando essas partes e o ombro vai ficando congelado até não conseguir mexer mais, tá? Vão criando aderências, ferrugens articulares, né? Esse termo ferrugem é um termo vulgar, o certo é a aderência. Qual é a conduta então para evitar isso? Primeiro, conscientizar e orientar o cuidador ou familiar, para que haja sempre naquela pessoa fazendo a mobilização para estimular a mobilização dela. Mudança de decúbitos constantes. O que é decúbito? É a posição que a pessoa está deitada. A pessoa tem que ser mudada de lado a cada 2 horas no máximo. O ideal seria a cada meia hora mudar a pessoa de lado. Tem que estimular as AVDs. O que é AVD? Atividade de vida diária. Então, estimular que a pessoa faça as suas refeições, mesmo que com pouco dificuldade, mas é melhor ela tentar comer sozinha. Pentear o cabelo, escovar o dente, tudo isso estimula as articulações e causa uma diminuição do impacto da síndrome da imobilidade. Estimular também o ortostatismo. O que é ortostatismo? Fazer essa pessoa ficar em pé, tá? Não deixar ela só deitada. Tem pessoas que têm condições, então estimular que ela fique em pé. E também a deambulação, ou seja, que ela faça pequenos caminhos, pode ser até pelo quarto mesmo, mas é muito importante ser estimulado. E o que a gente pode fazer também? Exercícios para manutenção da amplitude articular. Podem ser passivos, que é o caso do cuidador realizar a própria movimentação da articulação. Pode ser ativos, você solicitar a pessoa que se mexa sozinha, ou ativo assistido. Se a pessoa não tiver força para mexer aquela parte, né, da articulação sozinha, você pede para a pessoa mexer e ajuda ela com esse movimento, até ela ir melhorando e ganhando força. Ok, pessoal?
Então era isso. A aula de hoje era só essa conscientização sobre a importância da mobilidade articular daquelas pessoas que ficam muito tempo de cama.